sou Erickson Crivelli e você está no canal de Crivelli Convida, no YouTube ou no Facebook, para mais um episódio, esse é o nosso 20º episódio. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante que tem viralizado na internet de forma geral e que houve mais de 13 mil curtidas na nossa página do Facebook, a página de Crivelli Advogados, exatamente com dúvidas sobre a atitude que as pessoas que estão no isolamento e que têm algum grau de necessidade de se relacionar com o INSS, o que eles podem fazer nesse período de isolamento. Esse é mais um programa da coordenação e produção de Ana Paula Bachega Gonçalves e na edição, na gestão técnica de Renan Almeida. Estamos aqui hoje com André Luiz Torres, sócio de Crivelli Advogados. Seja bem-vindo, André. Bom dia, doutor Erickson. Obrigado pelo convite. Para que a gente possa esclarecer aos segurados, do INSS, os trabalhadores em situação de afastamento, estão nesse período aí de isolamento, o qual nós também estamos aqui, respeitando todas as orientações aí das organizações, para que nós possamos evitar aí essa transmissão e aumentar essa epidemia. André, nós temos duas portarias aí uma portaria do Ministério da Economia, portaria 8.024, tratando de providências do INSS, e uma portaria também do INSS, a 373 de 2020. Eu gostaria que você fizesse aí uma introdução explicando o que são essas portarias, como ela impacta a vida do beneficiário do INSS, daquele que está afastado por auxílio-doença, por auxílio acidente, enfim, desse um panorama geral para as pessoas entenderem o que está acontecendo. Isso mesmo, doutor Erickson. Nós temos a portaria aí, que foi publicada no dia 19 de março, a portaria do Ministério da Economia, de número 8024 de 2020. Ela, nessa questão do isolamento, evitando as aglomerações nos órgãos de atendimento, ela suspende todos os atendimentos presenciais até 30/4 de 2020. Em consequência disso, o INSS também baixou uma portaria, 373 de 2020, que demonstra como serão os atendimentos. A princípio, os atendimentos serão feitos em todos os canais online. A ligação, no canal no número 135, e o portal da internet, o site meu e INSS. E é importante, doutor Erickson, nesse período de isolamento, dessas situações, que os segurados se mantenham informados nos canais oficiais. Porque muitos segurados, até por conta da idade, por conta da vulnerabilidade que as pessoas estão nesse momento, eles estão recebendo muitas fake news. Eu já tive questionamentos aqui sobre uma situação de uma senhora que já recebe a aposentadoria dela, aposentadoria por tempo de contribuição, e ela desesperada porque disse que se andar na rua o benefício vai ser cessado. Não existe isso. Essa é uma informação de fake news, essa informação não tem uma origem oficial, então essas pessoas podem ficar tranquilas, não tem nada de benefício ser cessado. O INSS também não pede para comparecer nesse momento, a portaria está dizendo para ficar em situação de isolamento, então qualquer mensagem que receba para comparecer em algum lugar, algum órgão, para fazer cadastramento, não vá porque não é também uma orientação oficial. O INSS também não pede valores de benefício, não solicita senhas, então se receber isso por WhatsApp, Facebook, vem uma tela muito bonita, uma tela que parece uma questão oficial, mas não entre nessa. Qualquer dúvida, nos procure seu advogado de confiança, seu sindicato, para esclarecimento, porque tem muita fake news. Muitas pessoas me procuraram por questões que não têm nada a ver com as informações oficiais. André, eu gostaria que você explicasse aqui para os nossos ouvintes, as pessoas que nos acompanham tanto no Facebook como no YouTube, quais são os benefícios por incapacidade que o INSS paga? Então, neste momento, a portaria tratou dos benefícios por incapacidade. O que são benefícios por incapacidade? Nós temos o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez.
O auxílio-doença é aquela situação onde a pessoa está numa situação de incapacidade laborativa por mais de 15 dias. Só relembrando aqui, né, no conceito de auxílio-doença. A pessoa que fica afastada pelo trabalho, os 15 primeiros dias a empresa que paga para ela. Depois dos 15 dias, 16º dia, ela fica sob responsabilidade do INSS. Então, nós chamamos isso de uma situação de incapacidade laborativa. Então, a pessoa vai procurar o médico dela vai dar uma situação de incapacidade para ela por mais de 15 dias, e é o momento que ela vai requerer isso no INSS, que é o que está acontecendo agora. E a aposentadoria por invalidez também desses mesmos modos. Só que a aposentadoria por invalidez é aquela situação que a pessoa está incapacitada para o trabalho de forma total e permanente. Não tem previsão de alta, né? Então, esses dois benefícios serão tratados aqui nessa portaria para evitar o atendimento presencial, né? E como é que fica? Como é que são realizadas as perícias nesse momento de isolamento social? Antes do isolamento, as perícias são feitas de forma presencial. Então, como estava falando do auxílio-doença, a pessoa tem um relatório do seu médico, sugerindo o afastamento por mais de 15 dias, e esse relatório médico é entregue para o perito do INSS avaliar, né? E aí fica a critério do INSS a concessão ou o indeferimento do benefício. Com essa portaria, a intenção é que essas perícias sejam realizadas de forma indireta, ou seja, serão realizadas à distância. Então, assim, muita gente me já falou, quando eu orientei nisso, falou, mas perito do INSS nada é a mesma coisa. A gente sabe que é difícil, né? Hoje a gente fala que para a pessoa ter um benefício do INSS tem que contar com a sorte, porque a pessoa às vezes vai com a cabeça embaixo do braço, a gente brinca e tem o benefício indeferido. Aí a pessoa tem que procurar judicializar essa situação para ver o seu benefício ali concedido. E é aquele momento que a pessoa está fragilizada, doente, sem salário da empresa, né? Então, assim, neste momento, as perícias, a orientação é que elas sejam feitas de forma indireta, tá? Então, como é que é? Como faz essa perícia indireta? Então, conforme está na portaria, essas perícias são feitas pelo site Meu INSS, tá? Como que é feito isso? A pessoa vai digitar o site. Isso já é uma situação, doutor Ernesto, é muito difícil, porque tem pessoas que nem internet tem, nem computador tem para poder fazer esse requerimento, né? A pessoa tem que fazer a inscrição no site Meu INSS. Essa inscrição é feita uma série de perguntas, então a pessoa tem que ter todos os elementos ali em mãos, carteira de trabalho, se não tem carteira de trabalho, suas guias de recolhimento, porque são 5 perguntas que a pessoa tem que responder. A pessoa, às vezes, a INSS pergunta se a pessoa recebeu benefício dentro dos últimos 5 anos, se a pessoa teve recolhimento de forma facultativa nos últimos 5 anos, as empresas que ela trabalhou, as empresas que ela não trabalhou, então as perguntas variam de cada cadastro. Depois de ter esse cadastro, a pessoa vai fazer o requerimento de auxílio-doença, pelo site também. E, conforme a portaria, neste requerimento, a pessoa vai poder incluir o seu atestado médico para que seja feita essa perícia à distância, né? Então, é muito delicado a forma que a pessoa vai fazer essa juntada de atestado médico. Por quê? É importante que o atestado médico traga o CID da doença da pessoa, né? E a situação de incapacidade laborativa. Porque muita gente faz confusão nisso, né? A pessoa não entende, ela faz confusão. Ela vai no médico, o médico faz o relatório da doença que ela tem, mas não fala sobre incapacidade. Uma coisa é a doença, outra coisa é a incapacidade. Tem muita doença que a pessoa consegue trabalhar com a doença, mas a intenção, né, o intuito de conceder o benefício é a incapacidade laborativa. Então é importante que o médico coloque no seu atestado o CID da doença e a incapacidade laborativa. E colocar também um tempo dessa incapacidade. Sei lá, 30, 60, 90 dias, aí o médico que vai avaliar essa situação. Não colocar aquela situação de incapacidade por prazo indeterminado. Prazo indeterminado é um prato cheio para o INSS e muitas vezes até judicialmente para o perito falar que não tem capacidade. Porque prazo indeterminado, a pessoa vai no seu médico segunda-feira, na quarta-feira a perícia, o médico vai falar, não, já está bom, que é prazo indeterminado, seu médico falou que é indeterminado, então hoje eu já entendo que está bem. Agora, se tem um prazo estabelecido ali, isso dá ensejo depois ao questionamento, né? Por que ela está indo contra um médico que já avaliou? Então é importante isso, que ela tenha isso.
E depois também é digitalizar esse documento para colocar no site. Muita gente não tem essa ferramenta de digitalização, então terão muitas dificuldades nisso. E depois... As pessoas podem fazer o quê? Recorrer a uma lan house, ao sindicato. Tem data para reabertura dos sindicatos bancários já, André? Não tem data de abertura, né? O governo de São Paulo está aí para segunda-feira agora, né, no dia 6 de abril, para falar se vai continuar a quarentena ou se não vai. Então, nesse momento está indefinida essa situação de isolamento. Então vai ter essa dificuldade também. Os segurados terão essa dificuldade de procurar uma lan house, procurar o seu sindicato para fazer essa digitalização. Desculpa que interrompeu, mas a lan house não é considerada uma atividade essencial. Eu não vi a lan house. Então, na verdade, as pessoas têm que procurar, enquanto prevalece o isolamento, associações e familiares que tenham equipamentos para fazer isso. E as pessoas que moram em comunidade, veja, eu tenho acompanhado aqui, André, só para introduzir essa informação, pessoas que moram em comunidades, por exemplo, que nem Paraisópolis, tem organização, tem representante por rua, tem associação organizando que tem equipamentos. Então, as pessoas têm um pouco que se informar com a vizinhança, com parentes, que recursos têm disponíveis para fazer isso. Se você não tem um parente imediato, não tem alguém, procurar esses órgãos, essas associações aí de moradores, que estão funcionando e até muito bem, pelo menos das informações que a gente tem aqui em São Paulo. Desculpa te interromper, André, só para complementar a informação, né? Justamente, doutor Edson, bem observado, porque a pessoa vai ter que procurar alguém que possa socorrê-la nesse momento, porque é uma ferramenta de difícil acesso ainda para muitas pessoas, né? Até pessoas esclarecidas, né, na questão, nesse momento que está doente, não tem cabeça para fazer isso, para procurar isso, para poder fazer o seu requerimento, né? Então, é isso que eu queria falar de como vai ser feita essa perícia. Aqui agora eu queria mostrar como que é feito isso, para tentar orientar. Por quê? Nós temos uma dificuldade. Antes de você começar a mostrar aí para as pessoas que estão nos acompanhando, essa é a mesma situação de quem também tinha perícia agendada e recaiu nesse período de isolamento. Enquanto perdurar o isolamento, também tem que tomar essa providência, não é? Isso mesmo. Quem tinha o benefício para acessar agora, nesse momento de isolamento, também terá que fazer esse procedimento, porque numa situação normal, a pessoa que já tem o benefício e faria o seu pedido de prorrogação ia até o INSS para fazer a perícia, para ver se o benefício ia ser prorrogado ou não. Então, ela também, agora, com essa portaria, nesse período de isolamento, vai ter que seguir esses procedimentos também, né? Mas antes de mostrar aqui também tudo, doutor Edson, eu quero deixar claro aqui, porque as pessoas estão tendo dificuldade de juntar esse documento, porque o INSS, né, fez uma portaria, dizendo que os atendimentos seriam dessa forma indireta com a juntada de laudo. Mas não existe esse procedimento ainda no site do INSS. Olha que confusão. Então a pessoa, nesse período, vai ter que fazer a perícia indireta. O INSS fala que tem que juntar o atestado médico, mas ainda não existe essa ferramenta no site do INSS. Eu vou mostrar aqui depois, vou observar que não existe essa possibilidade. Então, qual que é a orientação para os segurados? Fazer o requerimento, né? Tem que fazer, não tem jeito, não importa a data que vai cair a perícia, né? Na verdade, assim, ela está caindo para depois do dia 30 de abril. Então, a pessoa dá entrada no site, a perícia vai sair para 30 de abril. Só que o INSS deixa claro que antes disso, se eles criarem essa normativa de como o perito vai avaliar isso, porque eles não sabem nem como o perito vai fazer isso no INSS. Olha que absurdo, doutor Edson. Eles não sabem ainda como o perito vai agir nessas situações. E não tem esse canal ainda de juntada desse atestado médico. Então, depois que criar isso, mesmo a perícia estando agendada para 30/4, diz o INSS que vai abrir uma exigência. Exigência é um termo usado no direito previdenciário para quando o INSS quer chamar o segurado lá para esclarecer alguma dúvida que o INSS tem, alguma juntada de documento. Então, eles disseram que nesse período, enquanto não tem isso, e até criar, se criar, eles vão abrir essa exigência para a pessoa juntar isso no site do INSS. Então, neste momento, a pessoa vai entrar e só vai fazer o requerimento. Não tem ainda como juntar o relatório médico para essa perícia. Você vai compartilhar com nossos
os nossos ouvintes, as pessoas que estão, estão nos acompanhando no YouTube, as pessoas que estão nos acompanhando no podcast, o André, talvez fosse interessante você fazer um passo a passo aí, porque tem ouvintes que não visualizarão esta tela que você vai colocar no ar, que nós estamos aguardando aqui. Vamos lá, vou preparar aqui para a gente começar. O site, aqui, ele é se digitar meu INSS, meu.inss.gov.br, não precisa colocar o www, só colocar isso aí. Ou também no Google digitar meu INSS, ele já dá a possibilidade de chegar nessa tela aqui. Chegando nessa tela, se a pessoa tiver o cadastro, ela vai entrar aqui. Se não tiver o cadastro, ela vai ter que vir aqui no cadastrar senha, e a partir daqui, ir preenchendo os dados. Ele é autoexplicativo, aqui a pessoa não vai ter nenhum trabalho, né? Então, CPF, nome completo, celular, e-mail, e aí ela vai respondendo as perguntas de acordo com o que a pessoa tem nas mãos. Os contratos de trabalho, para ver se estão corretos, às vezes eles põem umas pegadinhas de algum contrato de trabalho que a pessoa não trabalhou lá, né? Benefícios, se a pessoa recebeu benefícios nos últimos 5 anos ou não. Então ela coloca lá, a pessoa vai responder. No caso, aqui a gente vai quando a pessoa já tem cadastro. Isso, aí ali no cadastro, ela já quando tem cadastro efetivado, ela já vem para essa tela. Perfeito. Aí vamos para o CPF, e a senha. Essa senha, doutor André, é uma senha alfanumérica, ela é... Aí a pessoa fica a critério da pessoa fazer, né? Letras e números. Não usar data de nascimento, não usar data de nascimento. A pessoa fica atenta para não colocar isso, né? Vão facilitar o acesso a fraudadores, né? Isso. Ela veio para essa tela aqui, estão vendo? O nosso cliente aqui, né? A pessoa aqui, o segurado, o Everaldo. Dentro dessa tela, nós temos aqui os serviços que o INSS disponibiliza aqui pelo site. Então, existe uma série de serviços aqui, e eles já ficam aqui na tela também, ó. Então, tem agendamentos, pedir aposentadoria, simular aposentadoria. O site, depois da reforma da Previdência, que não é o nosso assunto aqui, mas após a reforma da Previdência, ele criou muitas inconsistências, porque teve a reforma da Previdência, mas o site e o próprio INSS não acompanhou a reforma. Então, eles estão se adequando também até a reforma da Previdência. Por exemplo, simulação de aposentadoria, perdida de aposentadoria, está tudo parado, né? Então, aqui no caso, a gente vem para requerer um benefício. A gente vem aqui, agendar perícia. Então, a gente vem para essa tela aqui. Aí a tela está lá. Perícia inicial ou perícia de prorrogação. Aí vai depender do caso da pessoa. Vamos aqui numa perícia inicial. Aí a gente clica aqui, vai selecionar, né, ele vai checar as informações, vai pedir aqui para confirmar e cadastrar, e a gente vai no avançar. Até aqui ele vai seguindo normal, né? A gente põe aqui, ele colocou uma agência aqui, no caso, se eu fizesse para a agência Glicério, se fosse presencial, mas não é o que a gente está falando, é a distância, a gente avança aqui. Ó, tá vendo que ele coloca uma data ainda para exame pericial, entrega de documentação. Ó, a única possibilidade que ele dá aqui para mim, fazendo hoje, é 8/5/2020. A gente vai ter que clicar nele porque não tem jeito. Que é a orientação que o INSS vem disponibilizando para essas situações. Repito, ele fala para colocar aqui, a partir do 8/5, para, se caso o INSS resolver essa situação disjuntada, pedir a exigência. Então a gente vem avançar. Doutor André, só uma pergunta. Se essa data agendada continuar o isolamento, ele remarca automaticamente ou o usuário, o beneficiário do INSS, precisa voltar e reagendar outra vez? Então, a princípio, doutor Alex, a orientação é de que eles vão reagendar. Inclusive, essas que já estão marcadas para esse período de isolamento, que a gente vai falar depois, elas serão remarcadas também, né?
preservando a data de entrada de requerimento, porque a data de entrada de requerimento é muito importante para preservar a data de pagamento, porque toda situação discutida e até judicialmente vai da data de entrada de requerimento, que a gente chama no previdenciário de DER, né? Então, o INSS diz que a DER será preservada para toda situação de remanejamento de datas, de exigência. Isso é muito bom, né? A princípio está sendo muito bom. Então, voltando aqui na tela, essa é a tela aqui para preencher, para conseguir aqui o benefício, né? Então, a origem do requerimento, a gente coloca aqui na internet, tem aqui, aí terão os dados aqui do trabalhador, da empresa, que a pessoa vai ter que ter. Eu não sei se eu vou conseguir aqui sem esses dados. Vou colocar desempregado, porque daí não tem como eu colocar. O que é SEI CNO? Não tem nada a ver com um empregado individual, né? Não. Então pode deixar isso claro para não... Vou deixar aqui o CID, se tiver no atestado médico, ele já deve entrar com o CID aí, André? Também, vai ter que preencher aqui, colocar o CID, né? Tá, data do último dia de trabalho. E, ó, aí a gente já observa aqui uma inconsistência no site. Essa demora também é comum, né? Segurado do INSS que já faz isso, conhece, sabe como que é. Não, se ele não é desempregado, André, ele está afastado com atestado médico superior a 15 dias, ou seja, de 16 dias em diante, ele deve colocar naquele quadro de contribuinte individual. Seria isso ou não? Porque como é que ele fica? Ele não está desempregado? Ele não, na pergunta do senhor, ele não está desempregado? Ele não está desempregado, ele recebeu atestado médico que ele está doente e... Então, enfim. Aí tem que ver a qualidade de segurado dele, né? Se ele contribui para o INSS, ele tem uma qualidade de segurado, ou se ele foi demitido dentro de um período de 12 meses, ele tem ainda a qualidade de segurado. Tá. É o período de graça que a gente chama. Se ele estiver dentro desse período de graça, ele pode fazer esse procedimento, sim. Se passaram-se 12 meses, né, da demissão dele, ou ele nunca contribuiu, ele tem que avaliar as possibilidades de aumentar esse período de graça. Ver o tempo que ele trabalhou, se ele trabalhou mais de 10 anos, ele consegue prorrogar isso. Né, existem as possibilidades. Daí ele tem que procurar, né, um advogado para ver como é que está a situação dele do período de graça. Então, voltando aqui à tela, ó, pode observar que já deu um problema aqui. Ó. Né, então, os segurados vão enfrentar isso. E isso é normal. Tem que ficar tentando a todo momento. Mas, a partir dessa tela aqui, ele ia gerar o protocolo de requerimento. Né? Então é importante que o segurado passe por todas essas telas que a gente veio fazendo aqui, né? E quando chegar nessa página aqui, ele vai sair o requerimento dele, o protocolo de requerimento. Com esse protocolo de requerimento, ele já tem garantido a DER dele, a data de entrada de requerimento. Então tudo que acontecer posteriormente a isso, ele tem garantido essa data. Então se demorar mais uns, né? Tomara que não seja isso, mas hipoteticamente aqui mais uns 3 meses, ele tem direito a receber esses 3 meses. Agora, doutor André, essa tela interrompida aí significa, sinaliza que tem muitas pessoas acessando o sistema, ou seja, há um volume muito grande de pessoas. Então, talvez fosse bom recomendar para as pessoas que nos acompanham pelo YouTube ou pelo podcast que tentem horários de menor pico, né? Depois das 8 horas da noite ou mais cedo, né? Tipo a partir das 6 horas da manhã, horários de menor intensidade de tráfego na internet. Não é isso, doutor André? É isso mesmo, doutor Edson. Porque, como a gente pode observar isso acontece diariamente, e agora, nesse período de isolamento, com as pessoas nessa situação de desamparo financeiro, o sistema está assim. Todas as vezes que eu tentei entrar, a gente não consegue desenvolver no site. Até simplesmente para requerer um documento que a gente precisa, que é o documento de CNIS, né, um documento que a gente precisa para tudo no processo, que é onde a gente visualiza toda a situação dele no INSS, e a gente não vem conseguindo nesses dias. Doutora, como é que está funcionando a reabilitação profissional nesse período de isolamento, hein? Então, as pessoas de reabilitação profissional, né, só para a gente entender aqui o que é, reabilitação profissional é quando a pessoa já recebe um benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, e o INSS
para a continuidade desse benefício, ele quer avaliar se a pessoa tem condições de retornar ao trabalho ou não. Então, ele encaminha para a reabilitação profissional. A reabilitação profissional é como se fosse um estágio na empresa, né? Ela volta para a empresa, recebendo o benefício do INSS, e dentro da empresa ela verifica em qual função que ela pode ser remanejada, né? E não voltar para aquela que ocasionou a sua doença. Então, ela vê em qual situação que ela pode voltar ao trabalho. Só que a portaria, ela suspendeu essas reabilitações. Então, a portaria diz que vai efetuar o pagamento normal para essas pessoas, a reabilitação vai ser reagendada e essas pessoas que estão nessa situação de reabilitação profissional podem ficar tranquilas neste momento, porque a portaria diz que vai suspender. A portaria também vai suspender as situações das pessoas que precisam fazer prova de vida, né? São os mais idosos, que recebem os benefícios há muito tempo, que sempre tem que fazer prova de vida para receber o benefício. Então, nesse período vai ficar suspenso a atualização de procurações, que as pessoas às vezes têm procuradores que tomam conta do seu benefício, o INSS sempre renova essas procurações, nesse período também está suspenso esse trabalho. Então, só para deixar mais claro, doutor André, se o trabalhador é empregado de alguma empresa cuja atividade é uma atividade essencial, ou seja, que continua funcionando durante o isolamento social, com meios de transporte, fornecimento de energia, enfim, tem uma série de setores, os empregados do setor hospitalar, né, até do setor de alimentos, indústria de alimentos e até de restaurantes que continuam fazendo entrega delivery. Se a pessoa está afastada, está em processo de reabilitação profissional, deve continuar aguardando, ou seja, a Previdência Social não irá causar nenhum prejuízo, continuará, estenderá o afastamento até posterior do encerramento do isolamento social. É isso, doutor André? Isso mesmo, doutor Edson. A princípio é isso que está na portaria, né? Esperamos que o INSS cumpra o que está lá, porque a gente sabe como que é a situação do INSS e muitas vezes a pessoa tem que judicializar essa situação. Mas neste momento está na portaria que vai ficar suspenso e a pessoa pode ficar tranquila. Esperamos que seja assim, né? Doutor André, tem mais alguma questão que o senhor gostaria de levantar aqui, de ressaltar para as pessoas que nos acompanham no YouTube ou no podcast? Então, doutor Edson, esse período de isolamento, né, são muitas informações, né, a gente pisca o olho aí, já tem uma nova informação, que as pessoas não entrem em desespero, procurem os canais oficiais, procurem as pessoas que possam efetivamente te ajudar, não entre nessas fake news, não entre nessas informações que chegam pelo Facebook, pelo WhatsApp, procure seu advogado, procure seu sindicato, para que a gente possa orientar e a pessoa fazer de forma correta, porque é um período delicado, a gente vai superar isso, né? Vamos seguir as orientações, né? As orientações das organizações mundiais aí, né? Não é um simples chefe aí de Estado que vem desacreditando disso que está acontecendo, tá? Vamos seguir as orientações mesmo, e a gente fica à disposição, né? Nós aqui do PVL Advogados estamos à disposição para orientar, né? Nosso trabalho é esse, nosso objetivo é esse, de orientar, não deixar as pessoas aí em situação de vulnerabilidade, porque é delicado. E a gente sabe que um benefício faz muita diferença para as pessoas. Às vezes a pessoa que está ali nessa situação é o chefe de família, a família depende dele, e é importante que ele faça certinho isso, porque está uma bagunça mesmo, e é importante que ele faça certinho e a gente está aqui à disposição para esclarecimentos. Doutor André, quantos advogados têm à disposição nesse período de isolamento social para atendimento online em Crivella Advogados? Olha, neste momento também, como a gente está seguindo as orientações, né, então alguns advogados estão em isolamento total, né, neste período nós estamos com 3 advogados de plantão para orientar as pessoas nessa situação. Tem eu, né, me chamo André Luiz Domingues Torres, nós temos o Dr. Milton e o Dr. João. Estamos à disposição no horário comercial, das 9 horas às 18, para prestar esses esclarecimentos para a população, né, para todos os segurados. Ok. E qual telefone podem contatá-los? O telefone é o do escritório, né, é o 33760100. Tem o site também do PVL Advogados e o e-mail. O e-mail é covid19
_INSS, @crivelle, com 2Ls.com.br. Dentro desse site, dentro deste e-mail, é um e-mail específico para a gente tirar essas dúvidas e orientar quanto às questões do auxílio-doença nesse período de isolamento. Doutor André, repita, por gentileza, o e-mail pausadamente, porque para as pessoas poderem tomar nota. É COVID-19, COVID-19, underline, que é aquele tracinho para baixo, INSS, @crivelle, com 2Ls.com.br. Lembrando que é tudo em minúsculo lá no e-mail, não se escreve com letra maiúscula, correto, doutor André? Teria mais alguma mensagem que o senhor gostaria de deixar aqui para nós, para as pessoas, enfim? Sim, doutor. A mensagem é: fique em casa, né? Fique em casa, lave as mãos, tome as atitudes que, repito, as organizações mundiais vêm recomendando. Não é o nosso chefe de Estado aí que está desacreditando mesmo dessa situação que nós estamos vivendo. Então, fique em casa, nós estamos em casa, mas estamos aqui inteira disposição para prestar esses esclarecimentos. E isso vai passar. Sejamos otimistas que isso vai passar. Ou seja, a palavra de ordem é: não obedeça o presidente Jair Messias Bolsonaro. Fique em casa, preservem a saúde, preservem os seus familiares. Olha, doutor André Luiz Torres, eu agradeço a contribuição que o senhor deu, que acho que isso vai trazer, tem muitos esclarecimentos, com certeza vai ajudar muito as pessoas que nos acompanham tradicionalmente no YouTube e no podcast. Lembrando a todos os nossos ouvintes que nós voltamos, ainda depois com outro programa. Eu acho que essa questão das instruções que o doutor André deu aqui, talvez nós tenhamos ainda, fora desse periodicidade semanal dos nossos programas, voltar a esse assunto e voltar a conversar com o doutor André. Muito obrigado a todos. Foi mais um episódio de Crivelle Convida, no nosso canal de Crivelle Advogados no YouTube, no podcast, sobre a produção de Ana Paula Bachega Gonçalves e de Renan Almeida, que é o nosso produtor técnico do programa. Até mais a todos e até o próximo programa.